Bem, aqui no estudo de hoje vamos falar sobre o nosso sacrifício diário. E começa assim: talvez você seja uma daquelas pessoas que reclama de que Deus não abençoa. Saiba que aquelas respostas que nós queremos não acontecem simplesmente porque nosso coração não foi e não é totalmente dele. Não devemos colocar culpa em algum espírito maligno na sociedade ou nos outros, já que o coração é a fonte da nossa individualidade. De nada adianta exigir muito de Deus e dar pouco a Ele. Não se pode justificar dizendo: o Senhor não abriu muitas portas para mim, portanto, como poderei servi-lo? Diz a pessoa. Tudo na vida depende das nossas atitudes. Existem leis fixas que regem a vida e o universo. Se você plantar arroz, não irá colher feijão. Quando busco Deus de todo o coração, a resposta é certa. Não basta orar e esperar que aconteça o que almejamos. A grandeza da nossa fé é medida pelas nossas atitudes. O agir, o fazer algo pela fé, obrigatoriamente traz da parte de Deus uma resposta. É justamente esse o âmago do sacrifício. Jesus foi um exemplo de sacrifício realizado por um sublime ideal. No judaísmo antigo, os sacrifícios eram feitos com o sangue de animais. Quem pecasse, morreria. E o animal serviria de substituto para esse pecador. Jesus veio se oferecer em sacrifício. Seu sangue trouxe perdão a todo aquele que crer nele. Por isso, ele, Jesus, é chamado Cordeiro de Deus. Não há nada que pague por esse ato. Vamos dar uma pausa aqui. Deixa nós falarmos aqui a respeito desse ponto. Existem duas razões das orações não serem correspondidas. Bem, a primeira, é óbvio, é quando a pessoa não está dentro da vontade de Deus. Veja que lá em Malaquias, o próprio Deus, fala através de Malaquias, dizendo assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas na vossa mão, aceitaria ele a vossa pessoa? Porque eles ofereciam a Deus uma oferta defeituosa e desonravam Deus. Então é óbvio que, se a minha vida não é uma oferta perfeita, se não é 100%, se eu não estou servindo a Deus com todas as minhas forças, é óbvio que eu não vou poder exigir que Deus venha comprar a minha briga, dar as caras por mim, uma vez que eu não estou fazendo mesmo. Agora, se há uma resposta 100% minha, uma entrega 100%, não tem como Deus não honrar. Não tem como Deus não agir, porque Ele é fiel. E lá diz, que muita eficácia há num clamor de um justo. Não tem como. Agora, existe outra razão de muitas coisas que eu peço não chegar. Tem aquelas que eu peço que não agrada a Deus, que Deus sabe que eu estou pedindo por vaidade, por ganância, por egoísmo. Essa também Deus não vai dar, porque não é para a glória dele. Mas existem coisas que são boas para mim e que muitas vezes não acontece por uma razão óbvia. Quando a pessoa recebe a maior das maiores graças, que é o Espírito Santo, então ela está pronta para tudo, porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está lá escrito: quem é nascido de Deus vence o mundo. Entende-se que aquele que alcançou o Espírito Santo, essa pessoa alcançou a plenitude de Deus, que é o máximo. Não existe algo além disso. Não existe algo além disso.
Se eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o máximo de Deus. Significa dizer que, se eu já tenho o mais importante dentro de mim, significa dizer que eu valorizei esse mais importante acima de qualquer outra coisa. Então, significa dizer que Deus é o primeiro. Então, não tem nada que vai me afastar de Deus. Então, Deus fica despreocupado. É como se aquela pessoa já tivesse alcançado a maturidade espiritual suficiente para não cair no engodo, no engano do diabo. Porque a verdade é uma. Existem pessoas que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ter acontecido certas coisas que ela estava pedindo a Deus, que ela não estava pronta para ter ou receber, porque ela não tinha o Espírito Santo. E acabou que ela trocou o abençoador pelo quê? Pela bênção dela. Ela não soube discernir. Então, é óbvio, é claro, Deus não vai me dar, mas há pessoas que tentam conseguir na força do braço e se decepcionam. Por exemplo, você que ainda não encontrou sua cara metade, você está esperando em Deus. O Espírito Santo já te mostrou, olha, não se põe em jugo desigual. É óbvio. A Bíblia diz, vinde como estás. Você que veio assim, como diz a Bíblia, você vai lutar para ganhar a alma do teu marido para Jesus, ou da tua esposa. Mas você sabe o que você passa. Porque você quer Deus, você quer servir Deus, e infelizmente tem uma pessoa do teu lado que não dá a mínima para as coisas de Deus. Ou ainda que considere, mas não vive a mesma fé. Não há uma ligação. No campo espiritual é cada um para um lado. E você sabe quanto isso te atrapalha. Então, se eu posso escolher, se eu não vim assim, mas eu posso hoje escolher, eu não vou me colocar em julgo desigual. Eu vou buscar alguém que venha corresponder às mesmas expectativas minhas, a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo pensamento. Senão eu vou arrumar uma cilada para mim. Mas quando a pessoa não alcançou o mais importante, e ela está tomada por uma ansiedade, ela não sabe esperar. E ela parte para a carne, que é o que ela vive. E ela tenta arrumar do jeito dela. E tenta entrar em relacionamento que ela sabe que não vai muito longe. E aquilo acaba afastando ela de Deus, como já afastou muitos. Então aquilo que ela tanto queria, e que de repente não esperou em Deus, mas buscou da sua maneira, foi a ruína dela. Quantas pessoas, e nós falamos isso claramente, que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ser levantada de obreira, ou de obreiro. Que é isso, pastor? Porque aquela pessoa não era nascida de Deus. E de repente ela passou desapercebido pela sua insistência. Ela era grata, muito prestativa, uma pessoa presente nos grupos, presente na igreja, que pela sua gratidão, não por amor ao próximo, pela sua gratidão a Deus, por tudo que Deus fez, era bem disposta a evangelizar, a ir para a rua, etc. e tal. Só que ela não estava pronta para ir para a linha de frente, porque quando você recebe a unção, a autoridade, né, ou título, seja lá o que for, você vai estar na linha de frente. Você vai combater o diabo, vai pegar ele mesmo. Imagine se eu não tenho o Espírito Santo e eu vou para a linha de frente. Vai ser a pior coisa que tem. E é por isso que você observa que tem pessoas que, enquanto não eram obreiras, eram prestativa, presente, etc. e tal. Depois que entrou de obreiro, acabou, pagou. Foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Não estava pronta. Porque pensa comigo. Quem está dentro de mim não é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma fonte? Se eu estou aqui e digo assim, eu quero ir ali para servir mais, e eu vou para ali e não sirvo mais, o que isso significa? Que realmente eu não tenho uma fonte dentro de mim, porque não tem como. Não tem como a pessoa não dar fruto se ela tem o Espírito Santo. Então aquela pessoa, infelizmente, não estava pronta, e ela vai começar a passar por situações, o próprio diabo vai investir contra ela.
por ela estar ali, de repente, por não ter o Espírito Santo, ela vai ver coisas, porque a obra é de Deus, mas é feita por quem? Pelos anjos? A obra é de Deus, mas quem é que faz ela? Os homens. Ela vai ver coisas, determinadas atitudes, de repente, determinados obreiros que também não são nascidos, ou de repente, o pastor vai chamar a atenção dela, ou vai, de repente, cobrar algo dela, em relação à obra, e ela vai guardar mágoa, vai ficar aborrecida, e acaba saindo até da igreja. Então, pode ter certeza que existem pessoas que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ela ser levantada obreira, porque ela não estava pronta. Não foi Deus que deu, foi ela que entrou pela janela. E por isso que depois que entrou, acabou, não deu fruto e até se escandalizou. Mas quando é no Espírito, não tem como. Vamos dar mais um exemplo de coisas que Deus não dá porque eu não estou pronto. Quantas pessoas que, enquanto elas não tinham uma condição financeira melhor, elas eram presentes na igreja. Elas eram pessoas que estavam ali sempre aos pés de Deus. Infelizmente, depois que elas conquistaram, muitas nem tempo têm para Deus. Nós não estamos dizendo aqui que você não tem que lutar, mas o tempo de Deus é inviolável, é intocável, é dele e acabou. Mas de repente, aí é que está, quando você tem o Espírito Santo, você tem esse discernimento. Você tem um discernimento que não adianta querer ganhar mais e perder com Deus. Então você está lá, tal horário é de Deus, mas aí surgiu um cliente, ou surgiu uma venda, ou surgiu alguma coisa, para justamente tirar aquele horário de Deus. Você que tem um discernimento fala, não, eu perco para ganhar. Eu perco para ganhar. Então realmente você estava pronto para aquilo, porque aquilo não vai te afastar de Deus. Aquele trabalho, aquela posição, seja lá o que for, não vai te afastar, porque você sabe de onde você veio, onde você quer chegar, de onde Deus te tirou e aonde você quer chegar. Então, por mais que aquilo queira tirar de Deus, tirar o tempo de Deus, você não deixa. Mas o que dizer daqueles que, infelizmente, fulano, não te vi mais, pastor, muito corrido, muito trabalho, cuidado, olha, tá, não, pastor, tudo certinho. Quantos que falavam assim, que nem está mais no nosso meio? Não está mais servindo a Jesus, caiu na fé, porque trocou o abençoador pelo quê? Pela bênção. Então, se algo não veio para a tua vida, não reclame, fale só assim, Senhor, me prepara para receber, que eu esteja pronto para receber. Se eu não estou pronto, se não é a hora, fale você, eu não quero, mesmo que eu precise, mas eu não quero. Eu quero na hora certa, coisa certa na hora certa. Mas, repito, quando que você tem esse discernimento? Quando você alcançou a maior das maiores bênçãos, quando você alcançou a plenitude, que é o Espírito Santo. Então ele faz você focar no tesouro, porque onde tiver o teu tesouro, ali estará o quê? O coração. Então as outras coisas é importante, você vai colocar força, mas nunca vai deixar isso tomar o lugar de Deus. Muito bem, vamos continuar. A pessoa aceita Jesus, mas a partir desse instante, tem que manter a salvação através do seu próprio sacrifício com Deus, até o último dia. Assim, se um assassino se entrega a Jesus, seu passado é lançado no mar do esquecimento de Deus, e ele começa uma vida nova. Agora aqui eu quero fazer uma observação. Veja que Jesus, em tudo, ele perdoa, mas ele não inocenta o culpado. Todo pecado tem uma consequência. Veja que o ladrão na cruz, graças a Jesus, ele recebeu o mais importante, que foi a vida eterna. Jesus disse, ainda hoje, comigo estarás no paraíso.
Mas Jesus não inocentou, não criou nenhuma situação para que ele saísse da cruz. Não pelo fato dele se perder, mas porque ele estava pagando por um erro que ele cometeu. Deus é misericórdia. E pela misericórdia de Deus, ele pode até abrandar as consequências. Mas todo pecado traz uma consequência. Por exemplo, o próprio Jesus falou sobre isso. Você é uma pessoa casada. E aí você trai teu cônjuge. Seja a esposa trai o marido trai a esposa. O próprio Senhor Jesus disse que mediante o adultério se pode dar carta de divórcio. A pessoa pode perdoar e continuar, ou pode perdoar e dizer o seguinte, ó, segue o teu caminho. Aquele relacionamento acabou. Vai ter uma consequência. Vai ser uma ruptura, um término do relacionamento. Ou a pessoa perdoa e continua. Está na mão dela escolher. Mas as consequências vêm. Digamos que a pessoa cometeu um crime. Ela cometeu um erro. Deus vai lhe perdoar pelo erro que você cometeu. E não vai imputar culpa para você em relação à tua salvação. Mas, se a pessoa que foi prejudicada for para o tribunal, realmente você vai ter que arcar com as responsabilidades. Você vai ter que pagar pelo que você fez. Você vai ter que ajustar conta com a pessoa e com a justiça. Porque Deus perdoa, apaga o meu passado, mas Ele não me inocenta. Até porque, se assim não for, vai criar precedentes. Ou seja, eu erro, cometo um erro, e aquele pecado não me traz nenhuma consequência. Então, pecar é bom mesmo. É doce do começo ao fim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Que ele é doce no começo e no fim é o quê? É amargo. Justamente para odiar o pecado, não tornar repetido. Então, guarde consigo. Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Da mesma forma, se alguém que serve a Deus por mais de 30 anos, um exemplo, de repente ficar com rancor contra o seu próximo, preservando isso no coração, fique claro, porque sentimento vem para todo mundo, mas guardou no coração, trará como consequência a anulação de todos os anos que esteve a serviço de Deus. Para seguir Jesus, é preciso negar a si mesmo e viver uma vida limpa neste mundo. É esse o sacrifício diário, o exercício da nossa fé. Deus olha o coração do homem para verificar a sinceridade de suas atitudes. Se no meu coração, quem ocupa o primeiro lugar é o marido, o netinho, o filho, então ele, Deus, nunca se manifestará a você. Deus deve ocupar o primeiro lugar. Vamos falar dessas duas questões aqui. Primeiro, o tempo de igreja, ou tempo aqui dentro, não vai justificar-me diante de quem? De Deus. O que me justifica diante de Deus é a minha fé. E todos nós sabemos que fé é sacrifício, é obediência, é entrega, é renúncia. E isso é diário. A nossa luta é diária. Eu digo nossa, de todos nós. O diabo sempre vai trabalhar. Essa é a função do mal. A carne sempre vai pedir. E a decisão é nossa. Então, principalmente você, que a vida toda, nós que fizemos más escolhas e pagamos. Agora é a hora de acertar, meu Deus do céu. Agora é a hora de dizer não. Não para o diabo, não para o pecado, não para esse mundo. E servir a Deus. Agora, o fato de você ter anos de igreja, se você está no pecado, você pode ter o tempo que for. No dia que você partir, ou Jesus voltar, isso não vai lhe dar o direito da vida eterna. Porque o que me dá direito à vida eterna, como diz lá em Eclesiastes, é: em todo tempo seja alva tuas vestes, e nunca falte o óleo na tua cabeça. Eu estar limpo diante de Deus. Por isso que agora nós vamos daqui a pouco participar da ceia, e você vai ter a oportunidade de recomeçar, de voltar ao primeiro amor, de se consertar em algo que você sabe que está comprometendo a tua salvação.
que lhe condena diante de Deus. Agora, segundo ponto, aqui diz que se pai, mãe, irmão, ocupar o nosso lugar, ocupar o lugar de Deus, Deus não é o primeiro. E aí é que está. Quando que um familiar, seja ele quem for, ocupa o primeiro lugar na nossa vida? É simples entender, vou dar um exemplo. Existem situações na nossa vida em que nós vamos ser postos à prova. Nós vamos ser postos à prova da seguinte forma: aquele familiar seu, de uma forma egoísta, ele quer resolver um problema, ou ele quer conquistar alguma coisa, e ele precisa de você. Então ele chega para você e fala: fulano, olha, vai te ligar aí uma pessoa, e eu preciso que você fale isso, isso e isso. Pelo amor de Deus, não me diga que você não pode fazer, porque eu preciso desse emprego. E eu conto contigo. Você é meu irmão, poxa. Te coloca entre a cruz e o punhal. Você é meu irmão, olha, quando te ligar, você vai falar assim, assim, assim. Por favor, faz isso por mim. Aí, todos nós temos que mostrar quem é o primeiro. Você vai ter que escolher entre fazer aquilo que ele quer, que é injusto, que desagrada a Deus. Se é algo correto, não há problema. Se é algo certo, não há problema. Mas, de repente, é algo desonesto, é mentira. E aí você fica dividido. Naquele instante, vai ficar provado que é o primeiro. Se Deus é o primeiro, você vai dizer para ela: olha, minha irmã, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, olha, eu gosto muito de você, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E eu não posso fazer isso, porque isso condena a minha fé, a minha consciência. Ah, não acredito, lá vem você com esse negócio de igreja, eu não acredito, você não vai fazer. Pronto, aí já vira a cara para você, não quer falar contigo. Quem aqui já passou por uma situação assim? A pessoa já fica aborrecida. Ah, então se é assim, eu faço o seguinte: nem me liga mais, nem fala comigo. Você é isso mesmo, e papapá, e papapá. Ou seja, nós só prestamos quando é para atender a necessidade, o ego ou os interesses. Esse é o verdadeiro egoísta. Então, sempre você vai ser posto à prova. De pegar o tempo de Deus e dar para alguém que te pede isso, ou de desagradar a Deus quando alguém te pedir. Você deve escolher. Isso é claro, é óbvio. Quem é o primeiro, se é Deus ou aquela pessoa que você considera. Temos vários exemplos na Bíblia que podem ilustrar o que estamos afirmando. Davi é um deles. Ele errou, mas ao ver que uma próspera terra secava devido ao seu pecado, confessou a Deus, está lá escrito no Salmo 51, que fala do seu arrependimento. Isso porque o coração de Davi era bom. Após a sua morte, Deus se referiu a ele como amigo. Então Davi errou, pagou, a espada veio para dentro da família dele por causa do pecado dele, por causa de vários erros. A espada veio sobre os soldados, que foi a peste por causa da desobediência, e tantos outros. Mas em todos, Davi não seguiu errando. Quando o Espírito Santo mandou o profeta, quando Deus falou com ele, ele abandonou o pecado e se corrigiu. Porque é isso que Deus conta, é isso que Deus vê. É a pessoa reconhecer o seu pecado e ela abandonar aquele pecado e seguir com Deus, fiel. Continuando, diz assim o restante: se sua consideração por Deus for maior do que tudo, até por si mesmo, ele se mostrará forte na relação com você. Se seu coração é totalmente dele, então ele é totalmente seu. E se isso não tem acontecido, agora você tem a oportunidade de, como Davi, se arrepender, voltar. Você reconhece que alguma coisa ou alguém
tirou o tempo de Deus, você que reconhece que não vigiou, não estava pronta e acabou por ansiedade, se metendo em coisas que afastaram você de Deus. Agora é a hora de você rever, consertar, pedir perdão, se reconciliar, falar com Deus, se humilhar. Por isso que agora nós vamos servir a Santa Ceia.